todos. É com muita alegria que a gente vai iniciar mais um Evangelho Dominical aqui na nossa querida casa, na Fraterna, agradecendo desde já a presença dos nossos amigos, dos nossos irmãos que estão aqui presentes fisicamente e também agradecendo a presença dos nossos amigos, dos nossos irmãos que estão nos seus lares e que estão aqui nos assistindo virtualmente, né? Então vamos, e é uma alegria muito grande estar aqui com meu pai, fazendo uma live do lado do meu pai, depois de tantos anos juntos, né? E é com muita alegria. Então vamos para os recados. A gente pede para que todos que puderem se inscrevam no canal do YouTube da Fraterna, na Sociedade Fraterna de Estudos Espíritas, e ativem o sininho para que vocês possam receber as atualizações e as novidades em relação à nossa casa. E dia 19 de outubro, segunda-feira agora, amanhã, mais conhecida como amanhã, nós teremos um bate-papo com a Dulce, que é a nova diretora de eventos da Fraterna, tá? E assim a gente vai fazer a prece de início do nosso Evangelho. Pedimos para que todos fechem os olhos, por gentileza. E agradecendo a presença dos nossos mentores, dos nossos amigos espirituais, a presença constante, amiga e acolhedora do nosso irmão maior, do nosso Mestre Jesus. Muito obrigada pela oportunidade de estarmos aqui em sintonia, nesse amor tão fraternal. E com a oração que Jesus nos ensinou, vamos iniciar mais um Evangelho de domingo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cairmos em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória, para todo sempre, que assim seja, graças a Deus. Bom, eu fico com a mensagem, você fica com o Evangelho, pode ser? Então tá bom, então eu vou fazer a mensagem. E hoje o tema, na verdade, é sobre uma lei. E lei, né? Lei é uma palavra assim tão pequenininha, né? 3 letras, uma sílaba só, mas tem um significado tão forte, né? Um significado imponente. Porque, na verdade, lei, como a gente entende, é um conjunto de regras, de normas, de condutas que nós temos que seguir, né? Até mesmo para manter uma certa ordem. Então, concordando ou não com essas regras, a gente precisa seguir. Porque se não concordarmos com ela, a gente é passível de algum tipo de punição, né? Então, pagar uma multa, por exemplo, no caso de uma infração de trânsito, ou em crimes até maiores, ser preso. Então, eu estou falando em relação às leis humanas, leis criadas pelos homens, que são leis modeladas de acordo com o grau de evolução que nós estamos, né? Evolução intelectual, evolução moral, evolução espiritual e de acordo com a cultura também. Cada país tem as suas leis porque atende a culturas diferentes de cada país. E essas leis mudam, porque os homens mudam, né? Os homens vão evoluindo moralmente, intelectualmente, e as leis precisam ir mudando para poder atender às novas necessidades dos novos homens que vão evoluindo. Então, essas leis são mutáveis, elas modificam. Agora, existem as leis que são divinas, são criadas por Deus. E Deus muda? Deus é mutável? Não. Deus é perfeito, sempre foi perfeito e sempre vai ser perfeito. Então, as suas criações também são perfeitas. Então, as leis vindas de Deus, elas não mudam, porque elas já são justas, elas são perfeitas e não são mutáveis. Então, existem várias as leis divinas. Então, leis de progresso, de trabalho, reprodução, encarnação, existem várias as leis. E que nós vamos falar hoje é a lei de amor, uma lei muito conhecida e cada vez mais conhecida por nós, né? Então eu vou ler, agora eu preciso pôr meu óculos. Um texto, na verdade, é do livro Momentos Enriquecedores do Divaldo Franco, que se chama O Poder do Amor. Acredita no amor e vive-o plenamente.
Qualquer expressão de afetividade propicia a renovação de entusiasmo, de qualidade de vida, de metas felizes em relação ao futuro. O amor não é somente um meio, porém o fim essencial da vida. Emanado pelo sentimento que se aprimora, o amor expressa-se, a princípio, aselvajado, instintivo, na área da sensação, e depura-se lentamente, agigantando-se no campo da emoção. Quando fruído, estimula o organismo e oferece-lhe reações imunológicas que proporcionam resistência às células para enfrentar os invasores perniciosos, que são combatidos pelos glóbulos brancos vigilantes. A força do amor levanta as energias alquebradas e torna-se essencial para a preservação da vida. Quando diminui, cedendo lugar aos mecanismos de reação pelo ciúme, pelo ressentimento, pelo ódio, favorece a degeneração da energia vital, preservadora do equilíbrio fisiopsíquico, ensejando a instalação de enfermidades variadas, que trabalham pela consumpção dos equipamentos orgânicos. Situação alguma, por mais constrangedora ou desafio, por maior que se apresente nas suas expressões agressivas, merecem que te niveles a violência, abandonando o recurso valioso do amor. Competir com os não amáveis é tornar-se pior do que eles, que, lamentavelmente, ainda não despertaram para a realidade superior da vida. Amá-los é a alternativa única à tua disposição, que deves utilizar de forma a não te impregnares das energias deletérias que eles exalam. Envolvê-los em ondas de afetividade é ato de sabedoria e recurso terapêutico valioso, que lhes modificará a conduta, se não de imediato, com certeza oportunamente. O amor solucionará todos os seus problemas. Não impedirá, porém, que os tenhas, que sejas agredido, que experimentes incompreensão, mas te facultará a permanecer em paz contigo mesmo. É possível que não lhe vejas a florescência naquele a quem o ofertas. No entanto, a sociedade do amanhã vê-lo-á enfrutecer e beneficiar as criaturas que virão depois de ti. E isto sim é o que importa. Quando tudo pareça conspirar contra os teus sentimentos de amor e a desordem aumentar, o crime triunfar, a loucura aturdir as pessoas em volta, ainda aí não duvides do seu poder. Ama com mais vigor e tranquilidade, porque esta é a tua missão na terra, amar sempre. Crucificado sob superlativa humilhação, Jesus prosseguiu amando em paz, iniciando uma nova era para a humanidade, que agora lhe tributa razão e amor. Então, essa mensagem, ela se apega muito ao corpo físico também, né? E eu tenho uma certa inclinação a falar do corpo físico, eu gosto de falar muito sobre o corpo humano, né? Então, o que aqui a gente pode entender é que todos os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, bons ou não, né, podem influenciar diretamente no nosso corpo físico. Então, todas as nossas células são banhadas pelos nossos sentimentos e elas podem até mudar o seu funcionamento. Então, a gente pode construir doenças de acordo com os nossos sentimentos, ou também podemos, ou não, né, de acordo com o merecimento e com a necessidade, mas podemos também curar doenças, de acordo com o padrão vibratório, com os sentimentos que nós estamos nutrindo. Né? Então, por exemplo, se o meu amor diminui, dando lugar a sentimentos como raiva, como cólera, como ódio, até a nossa imunidade diminui. Né? Aqui ele fala dos leucócitos, dos glóbulos brancos, que são os nossos soldadinhos, que ajudam a nossa imunidade, diminui. Então, pessoas que nutrem sentimentos negativos, elas são mais suscetíveis a contrair doenças. Elas ficam doentes mais fácil, né? Porque o campo da imunidade fica mais baixo, muda tudo. O sangue fica mais grosso, a constituição da água muda. Nós sabemos que nós somos 70% de água. E lembra aquela experiência japonesa, sim, né?
que a molécula de água, quando ela sofre influência de energias negativas, muda-se a molécula dela, né? Ela fica mais dura, mais densa, mais escura. E quando se irradia energia positiva, as moléculas ficam mais limpas, mais claras, mais leve. E eles perceberam isso até na presença da lágrima, até a molécula, que a água é líquido. O choro de tristeza e o choro de alegria, a constituição da lágrima é completamente diferente, porque é líquido. Então, o que nós estamos fazendo com o nosso corpo, em termos de sentimento? Né? Como é que está a nossa constituição líquida? Está mais pesada, com energias negativas, ou está mais leve, mais pura, com energias positivas? Né? Até no livro Nos Domínios da Mediunidade, de André Luiz, ele fala sobre isso, que nós podemos prejudicar o nosso corpo através daquilo que nós comemos, né? Uma alimentação cheia de gordura ou uma alimentação intoxicada. Nós podemos agredir o nosso corpo de acordo com aquilo que nós bebemos, né? Então, o álcool, o fumo, a droga. Então, nós tentamos, na medida do possível, tomar cuidado com a alimentação, com o fumo, com o cigarro, com o fumo, com a droga, com a bebida. Mas e com os nossos pensamentos e sentimentos? Será que a gente presta um pouco de atenção? Muitas vezes não, né? E isso pode ir construindo as nossas doenças. Aí eu tenho uma dor de cabeça, eu vou lá e tomo um remédio. Mas é meu corpo desesperadamente tentando me dizer que as minhas emoções e os meus sentimentos estão bagunçados. Mas eu não escuto, eu tapo o ouvido e vou lá e tomo um remedinho, né? Tenho um problema no fígado, por exemplo. É o meu corpo desesperadamente me dizendo que eu estou com dificuldade de perdoar, que eu posso estar nutrindo ódio por alguém, né? Que eu não sei me doar, mas aí eu vou e faço um tratamento para o fígado. Eu tapo, né, os ouvidos do meu corpo. Meu estômago com dor. É o meu corpo desesperadamente tentando dizer que eu não estou conseguindo digerir as dificuldades ou as coisas que a vida está me dando. Aí eu vou e faço um tratamento para o meu estômago, né? Então é o meu corpo dando pistas e mensagens. E muitas vezes a gente não escuta, não está prestando atenção nisso. E o contrário também existe, né? Quando eu nutro o sentimento de amor ao próximo, de caridade, de benevolência, quando eu sei me doar, a minha imunidade fica super preservada. Então é mais difícil eu pegar doença. E quando eu pego doença é mais fácil eu me curar. É claro que não é regra. A gente conhece pessoas maravilhosas que estão passando por situações de saúde complicadas por uma necessidade, né? Mas de forma geral, a nossa imunidade fica muito maior e muito melhor quando nós nutrimos amor pelo outro, amor por si próprio. A pele fica mais bonita, a gente fica mais jovem, né? Tudo fica melhor. Bom, pai, aí eu te faço uma pergunta. Ou para quem quiser responder aqui também. Qual que vocês acham que é a maior declaração de amor? Você está lendo aqui, não vai? Não, estou vendo. Está lendo, sim, não pode responder. Qual que vocês acham que é a maior declaração de amor que a humanidade já recebeu? Uma carta, uma música? Será que é Como é Grande o Meu Amor por Você? A música do Zezé de Camargo, É o Amor, que mexe com a minha cabeça e me deixa assim? Tá indo longe. Encarnação de Cristo? Pode ser também. É por aí, seu José. Alguém mais poderia? Vida em abundância, né, na Terra. Vida em abundância. Cada um pensa de um jeito que para nós cada um recebe de uma maneira diferente, né? Eu poderia citar aqui, mas cada um tem a sua declaração de amor, né? Mas eu poderia citar o Evangelho, que tem tudo a ver com o que o seu José falou, né? É um livro com tudo aquilo que Jesus nos falou, porque ele mudou conceitos. Do nascimento dele para cá, ele mudou muito os conceitos, né? Então ele só falou de amor. E ele não só falou, ele exemplificou, ele vivenciou, ele mostrou. Ele trouxe Deus para perto de nós, que até antes dele era Deus, era algo distante. E com a vinda dele, ele trouxe Deus como um pai, né? Então, a maior declaração de amor que nós temos em mãos, na minha opinião, é o Evangelho, que está ali aberto
pronto para todos, né? Com os exemplos de Jesus, que é o maior demonstrador. Eu vou falar de Jesus do seu lado, até covardia. Vou deixar para você falar de Jesus. Bom, e a essência, a maior essência cristã que está no Evangelho, é aquela frase dita por ele, é claro, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, né? E como a gente poderia dizer o que é amar a Deus? É só ficar ajoelhado no chão, mãos para cima e louvando, louvando, louvando? Vocês acham que seria isso? Eu só não vou conseguir ouvir o pessoal do Instagram, mas o pessoal daqui eu posso ouvir. Amar a Deus é respeitar, é preservar tudo aquilo que Ele criou, né? É preservar a minha vida, é preservar a vida do outro, é preservar a natureza, é preservar o universo, esse presente maravilhoso que Ele nos deu, né? É cuidar de um animalzinho com muito amor, com muito carinho, é cuidar da natureza. Quando a gente está ali cuidando do jardim, ou pode ser um vaso, né? Cresceu um lírio essa semana, ai que lindo, a gente agradece aquele vaso, obrigado Jesus, esse lírio está lindo. Está louvando a Deus, está cuidando da criação dele, né? Está agradecendo, está sendo grato por tudo que Ele fez, por tudo que Ele nos dá. É até agradecer as dificuldades que Ele nos dá. Porque muitas vezes, naquele momento que nós estamos passando por uma dificuldade, nós não entendemos por que daquilo, né? Mas só que mais para frente, quando a ficha cai, quando nós passamos a entender o porquê aconteceu, se a gente puder olhar para trás, a gente pode perceber o quanto que nós crescemos, o quanto que aquela dificuldade que nós passamos fez com que a nossa evolução, o nosso crescimento, a nossa evolução desse uma acelerada. Nós ainda precisamos de dificuldades ou de conflitos, ainda, né? Muitos crescem pelo amor e nós vamos chegar numa fase que nós vamos crescer só pelo amor, não vamos precisar mais das dificuldades. Mas ainda hoje, no nosso grau de evolução, a gente precisa de um empurrãozinho de Deus para dar uma acelerada na nossa evolução, né? Só que muitas vezes no momento não cai a ficha, vai cair a ficha depois. É que nem a gente comparar com pai e mãe, né? Enquanto nós somos crianças, que o pai diz não e dá limite, dá bronca, na hora nós não entendemos. Aí mais para frente, com a maturidade, agradecemos pelos nãos, agradecemos pelos limites, porque reconhecemos que foi através desses limites que nós conseguimos ser pessoas melhores, né? E Deus é a mesma coisa, melhor ainda, Deus é perfeito, né? Então, amar a Deus a gente pode considerar como preservar a sua criatura. O outro, o irmão, também não é criatura de Deus? Então, amar a Deus também é amar ao próximo, é colocar o acento agudo no E, como ele sempre fala, né? Amar a Deus é amar ao próximo como a si mesmo. Agora, amar quem está do meu lado é fácil. Amar meu pai, então, meu Deus do céu, a coisa mais fácil do mundo. Muito fácil amar meu pai. Então, as pessoas que estão próximas da gente, é muito fácil a gente cuidar, zelar, querer o melhor, estar do lado. Agora, e amar aquele que às vezes nem é inimigo, né? Pode ser inimigo ou não, mas aquele que a gente tem uma certa dificuldade, uma certa falta de afinidade, para ser um pouco mais sutil, né? Aí é mais difícil, mas é necessário. Jesus nos falou. Agora, amá-lo, né? Então, amar, por exemplo, pensando em algo mais extremo, amar o assassino de um filho, é possível logo de cara? Não. E Jesus nos pede, mas Ele sabe da nossa evolução, das nossas dificuldades. Então, amar um assassino de um filho, por exemplo, não é possível logo de início, é claro que não. O amar sentimento não é possível, até mesmo porque sentimento a gente não escolhe. O sentimento, com o passar do tempo, a gente vai mudando. Agora, eu posso amá-lo através do meu comportamento. O comportamento é uma escolha. Como eu me comporto com quem eu amo? Eu não me comporto querendo o bem, querendo ajudar, ou pelo menos não querendo atrapalhar, não querendo agredir, né? Então, com o inimigo pode ser dessa maneira. É pelo menos não querendo me vingar,
não querendo atrapalhá-lo, não querendo humilhá-lo. Isso já é um comportamento de amor que eu posso ter por aquela pessoa que para mim é muito difícil amar como sentimento, né? É que nem tem um filme que eu acho maravilhoso, eu gosto muito desse filme, que é A Cabana. Quando Deus fala pro rapaz, né, que um homem matou a filha dele, quando Deus pede para ele perdoar esse assassino, e é claro que o homem naquele momento não conseguia, aí Deus pede para pelo menos tirar a mão do pescoço do assassino, que o perdoar naquele momento era só tirar a mão do pescoço, que com o passar do tempo o amor ia vindo. Então esse tipo de amor a gente poderia pelo menos tentar, né? Que é o comportamento. E o sentimento vai vindo com o passar do tempo. E amar a si mesmo. Então, como é amar a si mesmo? Cuidar do nosso corpo, cuidar desse vaso maravilhoso que Deus nos deu, né? Que permite a nossa marcha aqui na Terra para a nossa evolução. Cuidar da nossa alimentação, evitar os vícios físicos, bebida, fumo, álcool, droga, alimentação. E os vícios também sentimentais, o vício emocional, aquelas emoções tóxicas, né? Então, prestar atenção também em que tipo de sentimento. Se instruir cada vez mais, conhecer coisas novas, conhecer coisas que nos levam a Deus, coisas boas, né? E se perdoar. A gente fala muito do perdão para o outro, mas o auto-perdão é extremamente importante, né? Se olhar com mais carinho, se entender que todos nós temos sim dificuldades e limitações, mas olhar com muito amor, né? Se eu perceber que eu tenho uma dificuldade, eu aceitar, entender, mas o que eu posso fazer para melhorar? E vamos atrás da melhora. Não vou me confortar ou me conformar em ter aquele sentimento, né? Ou aquele comportamento. É entender que faz parte e procurar se melhorar, mas com muito amor, com muito perdão, sem culpa, né? E para aquele que está do nosso lado, que a gente já ama com muita facilidade, é demonstrar o amor o tempo todo. A gente não sabe o dia de amanhã. Nós falamos que o nosso espírito ele é imortal, e é imortal. A gente não se perde espiritualmente falando. Mas essa vida material, ela tem prazo de validade sim. E a gente não sabe quando que vai acabar. A gente não sabe se é daqui 1 segundo, 5 minutos, 1 dia, 1 mês. A gente tem que estar sempre demonstrando amor, porque muitas vezes pode ser tarde nessa vida falando. Nós falamos que o espírita tem o hábito de falar que a gente não perde ninguém. É claro, espiritualmente a gente não perde. Nós sabemos que somos imortais e que em algum momento a gente vai se encontrar. Mas fisicamente nessa existência a gente perde sim. A gente perde o contato físico da pessoa, a gente perde o cheiro, a gente perde a oportunidade de falar, de escutar, a gente perde esse contato. Isso para mim é uma perda, embora sabendo que é uma perda momentânea. Mas o espírito dele vai viver... Já estou te matando, né, pai? É só um exemplo. Covid-19. Mas sabemos que espiritualmente a gente vai estar sempre ligado. Mas fisicamente existe sim essa separação. Então vamos aproveitar cada momento e se falar. Eu te amo. Eu te amo. Também te amo. Aí só para finalizar... Só vou contar uma historinha rapidinho, pai, aí eu já te passo a palavra. Que o tempo é a mãe de tudo, né? Então, já contei a resposta da história. Numa ilha moravam-se todos os sentimentos, né? E essa ilha estava se inundando. E o sentimento amor que morava na ilha, ele não tinha pressa de sair de lá, porque ele queria ajudar todo mundo a sair da ilha, né? Então ele foi ajudando cada sentimento a sair da ilha e ir para o continente. Aí ele pediu carona primeiro foi para a riqueza, que a riqueza estava com um barquinho. Aí o amor pediu carona para a riqueza. Aí a riqueza, não, no meu barquinho não cabe, porque está cheio de ouro, está cheio de prata, não tem lugar para você. Aí a riqueza foi embora. Aí depois tinha um outro barquinho que era a vaidade. Aí o amor pediu carona para a vaidade. Aí a vaidade, não, meu barquinho está muito limpo, você vai sujar meu barquinho, não te dou carona não. Aí o próximo que estava passando era o barquinho da tristeza. Aí o amor pediu carona para a tristeza. Aí a tristeza, não, eu estou muito triste, eu prefiro ir sozinho. E foi embora. E aí depois passou o barquinho da alegria.
Aí a alegria estava tão alegre que não escutou o amor falar e foi embora, passou reto. E aí passou um barquinho com um senhor, com um velhinho já de muita idade. E esse velhinho chamou o amor e o amor subiu no barco. E eles foram para o continente. E o amor ficou tão grato que esqueceu de perguntar o nome do velhinho. Aí no continente ele perguntou para a sabedoria, que era um sentimento que já estava lá no continente. Né? Sabedoria, quem que era aquele velhinho? E aí a sabedoria falou que aquele velhinho era o tempo. Que é só o tempo que é capaz de entender, de cuidar e de auxiliar um grande amor, né? Então, todos os sentimentos que nós temos, com o passar do tempo, vai se transformar em amor. E o amor mais puro que a gente não consegue nem imaginar, né? Então, por exemplo, o ódio hoje é um amor que ainda se envenena, mas com o passar do tempo, vai se transformar num sentimento puro. A paixão é um amor que se incendeia. O egoísmo é um amor que se concentra em si mesmo. O ciúme é um amor que dilacera. A revolta é um amor que transvia. O orgulho é um amor que enlouquece. A discórdia é o amor que divide. A vaidade é um amor que ilude. A avareza é um amor que encarcera. O vício é um amor que embrutece. A crueldade é um amor que tiraniza. E o fanatismo é um amor que petrifica. Tá? Então, só o tempo. E com as nossas ações, né? E as nossas ações a gente vai transformando tudo em amor. E é um amor puro que a gente não consegue nem, por enquanto, imaginar. Né? Pronto, paizinho. Você faz evangelho? Faço. Você fez a mensagem, eu faço o evangelho. Bom dia a todos. Uma alegria estarmos juntos. Bom dia a você que acompanha esse trabalho da Fraterna através do Instagram. E hoje estamos falando de lei de amor. E é muito importante porque o amor, ele resume toda a doutrina de Jesus. Se pegarmos todo o ensinamento que Jesus nos deixou há 2000 anos atrás, espremêssemos, sairia o quê? Amor. Só amor, né? Porque quem ama é humilde, quem ama é misericordioso. Espremeu tudo é amor, não tem outra coisa. Então, o amor é o maior sentimento que a humanidade busca incessantemente. E nós trazemos esse amor dentro do coração, é uma centelha divina. Já começamos com essa centelha, com essa semente, aqui dentro de todos nós. E, às vezes, achamos estranho, porque olhamos alguém e parece que essa semente do amor, parece que não germina, parece que está estacionada, né? Para outros não, para outros parece que essa semente rapidamente germina e começa a crescer, a produzir, a abraçar, a amar. Entretanto, às vezes, olhamos alguém e falamos, será que o amor está ali dentro? Será que reside no peito dessa pessoa o amor? Normalmente pensamos isso quando vemos alguém mais duro, mais violento, mais embrutecido, mas existe. Por quê? Porque até esses que são ainda aparentemente tão duros, eles amam alguém. Eles amam a mãe, eles amam o filho. Então está presente no coração de todos esse amor. E esse amor que cresce ao longo do tempo através da inteligência e da moralidade que vamos adquirindo ao longo do tempo. Então o amor, ele não vem num produto final, ele vem sendo produzido por nós, vem sendo preparado por nós e sempre cresce, apesar dos empecilhos que nós colocamos nessa caminhada. Que empecilho? O maior deles é o egoísmo. É o egoísmo que evita que o amor cresça e que se coloque à disposição do outro. Somos egoístas ainda, mas tudo bem, estamos na caminhada, né? Nós estamos mais próximos da linha de partida do que da linha de chegada. Então, é muito comum que o egoísmo atrapalhe o crescimento do amor. Então, é através da vivência do amor que nos é possível que a gente vai começando a combater o egoísmo. E nesse combate, que é interminável, né? Vai por muito tempo, esse combate ao egoísmo vai proporcionar abertura de espaço para que o amor cresça e que o egoísmo diminua. É uma troca, né?
Quando nós falamos em nos modificarmos, nós na doutrina espírita falamos tanto em reforma íntima. Reforma íntima é isso, é tirarmos aquilo que não está bom para colocarmos aquilo que precisa ser colocado porque é bom. Tirar a parcela do egoísmo para colocarmos parcelas maiores de amor na nossa caminhada. Quando falamos em egoísmo, às vezes não nos damos conta da origem do egoísmo em nós. Como que começou o egoísmo? Nós que viemos nessa caminhada humana, nesse crescimento, nós que no início, falamos tanto, né? Fomos criados simples e ignorantes. E no começo dessa caminhada, nós estávamos chegando do reino animal. E o reino animal trazia instintos. Nós tínhamos esses instintos. Depois, com o passar do tempo, nós vamos deixando um pouco os instintos para colocarmos as sensações. Para depois, com o crescimento mais instruído e mais avançado, começarmos a colocar os sentimentos. Se nós pararmos um pouquinho e olharmos no início dessa caminhada, vamos nos encontrar, por exemplo, procurando uma caverna, para a gente se colocar lá dentro, para se abrigar. Eu vou querer dentro dessa caverna a fêmea, que vai me acompanhar. Dentro dessa caverna eu quero colocar a prole, que eu vou ter. Dentro dessa caverna eu quero me abrigar da chuva, quero me abrigar do sol. Dentro dessa caverna eu me acostumo tanto que quando começa a época do sentimento e que vem o livre-arbítrio, a gente já começa a ter esse livre-arbítrio, eu estou dentro da caverna, com a fêmea, com a prole, me protegendo da chuva, do sol e não admitindo a entrada de ninguém na caverna, porque não quero dividir. A caverna é minha. E se eu tiver espaço para conquistar outra caverna, eu conquisto e alugo, se fosse o caso, né? Alugava a caverna para outro. Por quê? Porque eu estou ainda dentro desse egoísmo. E nesse egoísmo que vem lá de longa data para nós, o livre-arbítrio nos chamava a atenção para que superássemos, para que procurássemos fazer o melhor, para que dessemos espaço aos sentimentos melhores. Entretanto, ainda trazendo vícios do passado, comportamentos ainda do instinto, da sensação ainda baixa, nós tomamos como posse tudo que se apresenta à nossa frente. E aí fica difícil amar. Por quê? Porque o único que interessa sou eu, mais ninguém. Então, nós precisamos vencer isso. E foi para isso que Jesus, no Evangelho, disse que era necessário amar o próximo como a si mesmo. Eu não queria ficar de fora da caverna. Então, não devo aceitar que o outro fique fora da caverna. Eu quero ficar abrigado da chuva e do sol. Não devo admitir que o outro fique no sol e na chuva. Tenho que ir vencendo o egoísmo ao longo do tempo. Mas quando se fala em próximo, Jesus diz, amar o próximo. Quem é o próximo? As pessoas às vezes se perguntam, né? Existe algum limite para se definir quem é próximo? Alguns ficariam fora dessa condição. Fulano não é próximo. Vamos lembrar, por exemplo, da parábola do bom samaritano, quando os doutores da lei perguntam a Jesus, mas quem é meu próximo? Como se ele não soubesse. Ele sabia, estava cansado de saber quem era o próximo. Mas às vezes nós queremos tapear, nós queremos fingir que não sabemos quem é o próximo, como se tivesse limite. Será que próximo é só a família? Será que próximos são os amigos mais próximos? Ou será que são os compatriotas? Quando na verdade nós sabemos que próximos são todos aqueles irmãos em humanidade. Todos, sem exceção, né? Eles são meus próximos, assim como eu sou próximo deles. Então é preciso amar indistintamente para ser amado, porque é o amor que preenche a alma. Tudo isso aqui é um apanhado de 3 comunicações que estão no Evangelho, que vieram pelos espíritos Lázaro, Fénelon e Sanson, tá? Então, para amar verdadeiramente, a gente tem que sair do campo individual para entrarmos no coletivo, no amor universal. Porque o amor individual
ou o amor restritivo, como a Pris falou, aquele amor que ama aqueles que dividem o mesmo teto. Isso é fácil. Jesus mesmo falou, né? Isso até os fariseus fazem. Por quê? Porque são bem próximos. Então ali ele identifica alguém que ele ama, mas não consegue abrir o horizonte e ver os outros que ele também ama, precisaria amar, precisaria se acostumar. Então, amar verdadeiramente é sair do campo individual para entrarmos no campo universal, sem limites, né? Por isso que vamos lembrar Jesus na cruz, aos pés da cruz, Maria e João, e praticamente no momento derradeiro de Jesus, ele olha do alto da cruz, ele olha Maria, que está ali embaixo, ao lado de João, e diz a Maria: mãe, eis aí teu filho. E olha para João e diz: filho, eis aí a tua mãe. Ele estava dividindo conosco, simbolicamente, a sua mãe. Olha que para nós, aqui encarnados, normalmente a grande maioria, estourando, a grande referência de amor é a mãe. A mãe é que está bem próxima dos filhos, não querendo deixar o pai de lado, né? Mas normalmente o pai fica um pouquinho de lado, sim. Mas a mãe é a grande referência. E naquele momento Jesus estava dizendo: olha, estou dividindo com vocês a minha mãe. Olha que coisa importante. Todos são filhos da mesma mãe. Era uma mensagem que ele deixava. Amem-se a todos, por quê? Porque nós temos a mesma mãe, nós temos o mesmo pai. Então é aí que começamos a entender que esse amor não pode ficar restrito a um lar, a uma casa, a uma reunião de amigos. Eu tenho que ir muito mais longe e entendermos, a partir de então, que o amor, ele, no sentido profundo dele, que nós ainda não chegamos lá, ainda estamos caminhando, isso que é bom, mas ainda não chegamos. O amor no sentido profundo é fazer todo o bem possível, é não fazer os outros aquilo que não se quer a si mesmo, dizem esses três espíritos que se comunicaram no nosso Evangelho. Amar verdadeiramente é suavizar a dor do outro, é sentir-se irmão de todos, é lutar contra as injustiças, é buscar eliminar as misérias no mundo. Isso é amor verdadeiro, é eliminar preconceitos. Então aqui são apenas alguns itens que nos chamam a atenção para que busquemos fazer isso, porque aí estaremos nos aproximando cada vez mais do amor verdadeiro. E já estamos fazendo isso? Já, né? Já estamos a caminho. Por isso que é importante, a doutrina é tão linda que ela nos abre. Ninguém precisa comprar gás? Ninguém. É o gás de Jesus é também. O gás. Então, é tão bonita a doutrina, que a doutrina, ela nos abre um entendimento que no passado não tínhamos. No passado nós nos achávamos com certeza ou extremamente pobres, ou em razão do orgulho extremamente ricos, quando na verdade nós estamos no meio, né? Em termos de conhecimento, em termos de virtude. Então não somos tão pobres que não tenhamos nada a dar, e nem tão ricos que não precisemos receber alguma coisa. Então a doutrina, ela nos chama atenção para isso. Nós já estamos trabalhando, já estamos crescendo e conquistamos aquilo que é possível em termos de conhecimento, em termos de virtude, aquilo que é compatível com as nossas forças, compatível com o nosso entendimento de hoje. Não somos perfeitos, ainda tem uma certa distância para a perfeição, né? Mas quando nós imaginamos que ontem eu tinha um determinado grau de entendimento e eu fixei para hoje uma busca de algo a mais, e hoje eu consigo buscar esse algo a mais em razão da minha luta, da minha busca, aí eu posso dizer para mim mesmo, com relação ao dia de hoje: no dia de hoje eu fui perfeito, perfeito naquilo que eu buscava, agreguei coisas novas, e amanhã preciso agregar coisas novas, para que amanhã eu consiga uma nova perfeição.
Não que esteja tudo correto, mas comparado com o que eu era, eu quero no dia de hoje ser perfeito, alcançar aquilo que eu coloquei como meta para mim. Então, vamos lembrar que Jesus, há 2000 anos, revolucionou o mundo com uma palavra: amor. E a doutrina espírita, há 163 anos, revolucionou o mundo com a palavra reencarnação. E aí, vamos ver, através do ensinamento que a doutrina nos deixa, que a vida triunfa sobre a morte. E que através da vida que vamos tendo ao longo do tempo, vamos constituindo cada vez mais um patrimônio moral maior, um amor maior, um serviço maior, um abraço maior, um carinho maior. E aí vamos ver um desses espíritos que se comunicou através do Evangelho, Samson. Ele era um contemporâneo de Kardec, na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Olha o que esse espírito disse há 160 anos atrás e vamos colocar para nós, nos dias de hoje. Há 160 anos ele disse: mudastes tanto em proveito vosso, que aceitais de boa mente sobre a liberdade e a fraternidade uma imensidade de ideias novas que outrora rejeitaríeis. Então ele está dizendo há 160 anos atrás que nós, há 160 anos atrás, estávamos aceitando ideias que antes não aceitaríamos. E olha o que ele diz, olha a beleza da reencarnação. Ora, daqui a 100 anos, sem dúvida, aceitareis com a mesma facilidade as que ainda vos não puderam entrar no cérebro. E daqui 100 anos, mais, e daqui 100 anos mais, e daqui 100 anos mais. Olha a beleza da reencarnação, a possibilidade de aprender cada vez mais a ser feliz através do amor, porque é esse entendimento que faz com que o egoísmo diminua e que cresça o amor, né? Porque aquele que verdadeiramente ama não conhece mais as misérias do corpo e as misérias da alma. Diz que aquele que verdadeiramente ama, ele faz viagens para fora de si, para alcançar o outro. Quando o egoísmo, eu ficava só aqui internamente. Ele diz ainda que essas viagens buscando o outro, pode ser feita por aqueles que desejam, por aqueles que se preparam. Então precisamos, e temos exemplo de pessoas que fizeram isso de uma maneira maravilhosa. Aqueles exemplos clássicos, além de todos aqueles anônimos que não conhecemos, né? Os clássicos, Madre Teresa, Gandhi, Chico, todos eles. Então, o espírito, para nós, a doutrina nos mostra, é como um campo que precisa ser cultivado sempre, precisa ser cuidado sempre, porque esse campo tem que produzir mais sempre, a cada novo instante, até porque a riqueza futura do hoje depende do plantio do ontem. Então temos que estar atentos a isso tudo. E esses irmãos, nessa mensagem, terminam dizendo que, compreendendo a lei de amor que liga todos os seres, nela, na lei do amor, encontraremos alegrias para a alma, porque começaremos a vislumbrar as alegrias celestes. Então, queremos ser felizes, amar o próximo como a si mesmo. Então, o mandamento novo que Jesus disse, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, como a Pris lembrou, amar a Deus sobre todas as coisas é amar o próximo como a si mesmo. Porque quando amamos o próximo, estamos amando a Deus. Porque fica difícil amar aquele que não vemos, muito embora a gente vê Deus de outras formas. Mas é difícil amar aquele que não vemos, quando ainda não aprendemos a amar aqueles que vemos. Nós vemos os irmãos, e vendo os irmãos, nós vamos sim mostrar a Deus que nós o amamos, através da forma como nos comportamos com os nossos irmãos. Então, a lei de amor é primordial. Sem ela, não se alcança a felicidade.
é possível hoje. É possível hoje. De que forma? Vivendo, estudando, buscando, raciocinando. Nós vemos que não é crítica, mas em vários segmentos religiosos, as pessoas se limitam a um entendimento que buscaram há anos e anos atrás e não ampliam esse entendimento. Um entendimento que vem escrito de anos e anos atrás e não ampliam. A doutrina espírita é maravilhosa porque ela está nos dando sempre a oportunidade do raciocínio, da fé raciocinada, da busca, porque eu quero ver Deus na natureza. Eu quero ver o irmão como irmão de fato, como aquele que necessita de mim, assim como eu necessito dele. Então, quando vamos raciocinando, e aí não podemos parar essa caminhada da busca, eu já sei tudo, já compreendo tudo. Não, a gente sabe tão pouco e compreende ainda tão pouco. É preciso que a gente se dedique a esse estudo, que a gente busque cada vez mais e que a gente, acima de tudo, viva aquilo que foi buscar, senão é letra morta. Encerrando, vamos lá. Vamos aos passes. Podemos fazer a prece junto? É isso? Opa! Então esse passe, ele não está restrito a nós que estamos aqui, né? Você que nos acompanha pelo Instagram, também aproveite, feche os olhos e receba um passe diferente, um delivery passe. Ele vai chegar em sua casa tranquilamente, tá bom? Então fechemos os nossos olhos e vamos trazer à nossa frente a figura serena e bondosa de Jesus, o nosso mestre maior. E agradecemos a Ele tantas orientações, tantas oportunidades que Ele nos deixa, para que cada um de nós possa crescer, desenvolver no seu coração o amor, fazer com que essa semente saia daquele lugarzinho que estava estacionado e comece a germinar, porque começa a encontrar um solo fértil dentro do nosso coração. E crescendo, produzirá. E produzindo, de tantos, é preciso que cuidemos dessa mensagem do Mestre dentro do nosso coração. É preciso que estudemos, que reflitamos sobre ela, mas que acima de tudo, coloquemos em prática. Como a tua mensagem, Jesus, se resume em amor, que aprendamos todos nós a amar. E não é possível amar sem servir. Agradecemos, Jesus, por tantas oportunidades, por tanto ensinamento, por tanto carinho e por tanto amor. Que assim seja, graças a Deus. Então, obrigado a todos, obrigado a você que acompanhou pelo Instagram. E agora, macarrão da mama.